E nós precisamos viver crendo nas coisas. Crendo nas coisas. Irmãos, você tem fé, irmãos? Quem tem fé, diga assim: eu tenho. Eu tenho. Faltou duas pessoas que não têm fé, mas eu vou dar a chance de novo. Quem tem fé, diga: eu creio. Eu creio. Então, porque você sabe, irmãos, que se você não tiver fé, você não está agradando a Deus? Ixi, missionário. E agora, você só tem dois caminhos: ou você tem fé e agrada a Deus, ou você não agrada a Deus. Missionário, isso não está falando uma heresia, não. Está escrito em Hebreus capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas estamos bem felizes nessa noite por estarmos na presença de Deus. Estamos felizes por receber nossa irmã. Seja sempre bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. E nós estaremos exatamente pregando a palavra hoje em algo que tem muito a ver com fé. Que o título da mensagem é: eu vivo pelo que creio e não pelo que vejo. Vou repetir: eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Abra sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 13, versículo de número 1. Para ajudar os irmãos aí, de repente, os irmãos estiverem tendo dificuldade. Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro da Bíblia. Todos acharam? Diga amém. Pronto. Caso você não encontrou ou não esteja com a Bíblia, nós vamos estar lendo aqui Números capítulo 13. 23. Hã? Eu entendi 23. É 13. Números capítulo 13. 13 quanto? 13, versículo 1. Todos acharem agora? Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei de um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3: enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Não precisa necessariamente você fechar sua Bíblia, não. Pode deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos percorrer alguns versículos desse mesmo capítulo, para nós entendermos porque nós precisamos viver pela fé. Para nós entendermos porque eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Irmãos, nós vivemos nessa terra como privilegiados. Missionário, por que eu sou privilegiado? Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós somos escolhidos por Deus. Amém? Eu vou repetir: nós somos privilegiados porque nós fomos escolhidos por Deus, guardados, protegidos por Ele. Irmãos, nós não somos qualquer um, não, irmãos. Nós não somos qualquer um. Missionário, eu sou melhor do que os outros? Não, eu não estou dizendo que você é melhor do que os outros. Os irmãos ouviram dizer isso, que você é melhor que os outros? Não. Eu disse para os irmãos que os irmãos são privilegiados, porque vocês foram escolhidos por Deus.
E Deus fez para você, meu irmão, além de te escolher, Deus fez promessas a vocês. Promessas. Quem tem promessa aí de Deus? Quem tem? As Escrituras Sagradas, ela é um livro repleta de promessas. Repleta de promessas, irmãos. As Escrituras têm promessas para realmente, eu não sei se são 365 promessas, mas a palavra não temas, eu sei que são 365 vezes que aparece na Bíblia a palavra não temas. E nós não devemos temer, porque Deus nos fez promessas. Da mesma forma que Deus fez promessa para mim, e Deus fez promessa para você, Deus fez também promessas para o povo de Israel. Deus fez promessas e Deus cumpriu. Deus fez promessas e Ele cumpre cada uma das suas promessas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez promessa para você, irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Como nós lemos nesta palavra, como nós lemos nas Escrituras, diz que o Senhor a Moisés envia homens que espiem a terra de Canaã. Ou seja, envia homens. Deus abençoe, irmã, seja sempre bem-vinda. Deus enviou homens para ver a terra de Canaã. Que terra de Canaã era essa, missionária? Era a terra que Deus havia feito promessa ao povo de Israel desde quando eles saíram da escravidão, porque Deus havia dito: envie homens para que espiem a terra de Canaã, que é a terra que eu prometi para vocês, a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha aí, irmãos, neste momento vai se cumprir a promessa, porque Deus já havia dito ao povo de Israel para eles esperarem, porque Deus entregaria na mão deles uma terra que mandava leite e mel. E de dar aos filhos de Israel, de cada filho de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E conforme nós já lemos aqui no verso 3, o Senhor enviou Moisés no deserto de Pará, segundo o mandamento do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Irmãos, Deus quando faz promessa, Deus quando abençoa as pessoas, sempre começa pelos cabeças. Quem são os cabeças, missionário? Os cabeças das famílias, quem são? É os pais e as mães. Quem são os cabeças da igreja? É o pastor, é o missionário. Quem é os cabeças das cidades? São os prefeitos. Quem são os cabeças dos estados, dos governadores? Quem são os cabeças da nação, os presidentes? Então Deus sempre escolhe começar a bênção pelos cabeças. Pelos cabeças. Então Deus começa exatamente a cumprir aquilo que ele tinha prometido, que daria ao povo de Israel uma terra que manava leite e mel. E Deus vai dar orientação a esse povo de Israel no versículo 27 do capítulo 13. Como eu falei, se não puder manter as suas Bíblias abertas, é interessante. Números capítulo 13, verso 17 diz: quando Moisés os enviou para observar a terra de Canaã, ele falou assim: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanosa. Veja como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou são poucos. Irmãos, os nossos inimigos, eles lutam contra a nossa vida todos os dias. Nós não sabemos, irmãos, se os nossos inimigos
são fracos ou são fortes, mas eles lutam constantemente contra nós para nos derrubar. Mas se os nossos inimigos são fortes e são grandes, maior, eu vou repetir, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém. Mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. E ele vai dizer no verso 19: se a terra que a Bíblia é boa ou ruim, porque Deus tem sempre, meu irmão, minha irmã, o melhor para você, as melhores bênçãos Deus tem para a sua vida. E ele disse: as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas. E ele continua dizendo: se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. E aí ele vai dizer: sejam corajosos. Irmãos, nós precisamos ser corajosos. Não podemos temer os nossos inimigos. Sejam corajosos. E ali, quando Josué vai dar uma orientação, quando Moisés vai dar orientação para o povo, ele vai dizer o seguinte: traga alguns frutos lá da terra, traga frutos da terra, para a gente saber se a terra realmente era boa. E a Bíblia vai dizer que era a época do início da colheita das uvas. Então, uma vez que eles foram enviados, eles deveriam estar dispostos a obedecer às orientações de Moisés. Moisés vai dizer no verso 21 aí, no capítulo 13, ele vai dar a seguinte orientação. Moisés deu a orientação, e o que vai acontecer? Eles vão atender a orientação de Moisés, porque o verso 21 vai dizer: eles subiram e observaram a terra. Eles subiram e observaram a terra. Aqui eu quero te dizer para você nessa noite, para você alcançar vitórias na sua vida, é preciso que você tenha uma visão do alto, irmãos. Para de ficar olhando as coisas por baixo, irmãos. Deus tem algo grande para a tua vida. Deus tem algo abençoado para a tua vida. Deus não quer dar para você migalhas, não. Deus quer dar para você o melhor. O melhor dessa terra, segundo as Escrituras, é para aqueles que servem ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles subiram e observaram a terra, desde o deserto vizinho até Reob, na direção de Lebo-Hamat. Eles subiram lá e verificaram que realmente a terra era muito boa. A terra era muito boa. A terra era muito abençoada. E eles precisavam agora acreditar naquela promessa que Deus havia feito a eles 400 anos atrás. 400 anos atrás, Deus tinha dito ao povo que levaria o povo a uma terra que mandava leite e mel. Então eles precisavam visualizar-nos pela fé as suas conquistas. Assim só eu e você, nós precisamos ter fé, irmãos. Nós precisamos ter fé, irmãos. Nós precisamos acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel. E a Bíblia vai dizer no verso 23 assim: quando eles chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho,
se morar atrás. Imagine o que era, irmãos, uma terra fértil. Imagine uma terra fértil. Olha, não existe mais um cacho de ouro, por isso 2 homens carregar. Missionário, será que isso não é mentira? Irmãos, está mais fácil eu e você. Eu e você mentir do que as escrituras mentir. Já apareceu aqui em Aracatu uma abóbora bem grande. Já apareceu, né? Pois é. O tamanho de uma pessoa. É impossível, irmãos. As escrituras nunca mentem. As escrituras, irmãos, falam a verdade. Então a Bíblia fala que se esse cacho de uva tinha esse peso todo, é porque tinha esse peso todo, irmãos. Era uma terra, como eu falei para os irmãos, que mandava leite e mel. Aquele lugar, irmãos, ele foi chamado Vale de Escol. Foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortavam ali. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: nunca duvide de Deus. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Nunca duvide de Deus, porque Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel nas suas promessas. Nunca duvide de Deus, irmãos, e nunca tema os seus inimigos. Não tenha medo dos seus inimigos, não, irmãos. 40 dias, esses homens de cada um das 12 tribos estavam ali vindo à terra. 40 dias. Eles voltaram ali da sua missão por reconhecimento daquela terra. Nos versos 26 vai dizer que eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pandá, onde prestaram relatório. Prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, irmãos. Olha aqui para mim o que eu vou lhe falar. Eu tenho certeza que quando aqueles homens chegaram com esse cacho de uva na terra, irmão, o que esse povo deve ter dado glória a Deus, não dava nem para contar quantas pessoas glorificaram. Provavelmente o povo deu pulo, deu grito, glorificou a Deus, exaltando o nome do Senhor e dizendo: Deus vai cumprir nas nossas vidas a sua promessa, porque Ele disse que nos enviaria para uma terra que mandava leite e mel. E aqueles homens chegam e dão aquele relatório a Moisés: olha, nós entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui estão os frutos dessa terra. Mas, irmãos, agora chegou uma situação complicada. Eles deram um bom relatório, sim ou não, irmãos? Eles falaram boas coisas, sim ou não, irmãos? Falaram. A terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra tem tudo que Deus nos prometeu. Só tem um problema. Eu acho que Moisés e Arão perguntou: qual é o problema se a terra tem frutos? Se a terra é uma terra boa. Verso 28 desse capítulo vai dizer assim: mas o povo que lá vive é poderoso. Os nossos inimigos estão poderosos, e as cidades estão fortificadas e são muito grandes. Também nós vimos ali os descendentes de Enaque. Quem são os missionários descendentes de Enaque? Irmãos, os descendentes de Enaque eram os homens mais altos que já existiam nesse planeta. Você já ouviu falar do gigante Golias? Quem já ouviu falar do gigante Golias? Pois é, o gigante Golias era exatamente descendentes de Enaque, um povo que tinha uma média de altura de 1,90 m até 2,80 m, irmãos. Imagina um homem aí, mano. Um homem de 2,80 m. Hã? Pois é. Isso. Esses homens
falou: olha, a terra é boa, a terra manda leite e mel, olha aqui o cacho de uva que a gente está trazendo, mas o povo que vive lá é poderoso. Irmãos, coloca uma coisa na sua mente e no seu coração: os nossos inimigos às vezes podem até nos assustar por conta da sua altura, pode até nos assustar por conta do que tem feito na vida de outras pessoas. E eu não estou falando de homens, eu estou falando de Satanás e seus demônios, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. Nós lutamos, irmãos, contra os demônios, nós lutamos, irmãos, contra o mal dessa terra. Então o povo vai dizer: olha, eles são poderosos, as suas cidades são fortificadas e são muito grandes. E também nós vimos ali os descendentes de Enac, e eles continuam dando um relato sobre os amalequitas que vivem no Negueb, sobre os jebuseus, sobre os amorreus que vivem ali na região montanhosa, os cananeus que vivem perto do mar. Quer dizer, ali, irmãos, nessa terra que manava leite e mel, a terra da promessa, estava cheia de inimigos, irmãos. Aqui eu quero te dizer: nunca desista dos seus sonhos, nunca desista daquilo que Deus te prometeu. Deus te fez promessas, Ele vai cumprir na sua vida cada uma das suas promessas. E aí, quando os espias estão dando agora um relato negativo para o povo de Israel, dizendo: olha, eles são fortes, eles são poderosos, a gente não consegue vencer. Mas Josué e Caleb vai dizer assim no verso 30: então Caleb fez o povo calar-se, e perante Moisés disse: ei, suamos e possuamos essa terra, é certo que nós venceremos. Aleluia. No meio da igreja, no meio do povo, sempre vai ter duas classes de pessoas: aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, aqueles que têm fé e os que não têm fé, aqueles que confiam em Deus, mas aqueles que são descrentes, não acreditam nas promessas. Sempre teremos em nosso meio, irmãos, os chamados incrédulos, os que não creem. Mas além dos incrédulos, tem também as pessoas que são até servos de Deus, são até crentes, mas em alguns momentos duvidam. Sempre nós teremos no nosso meio assim. A Bíblia vai dizer no verso 31: mas os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha novamente a minha palavra negativa: eles são mais fortes do que nós não podemos contra eles. No verso 26 vai dizer que eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Ora, irmãos, a terra é a terra que manda leite e mel. Ora, irmãos, a terra é uma terra que só um cacho de uva precisa ser levado por dois homens. A terra é uma terra de bênção, irmãos. Mas veio pessoas agora dando exatamente um relatório negativo. E esse relatório negativo que eles deram, espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra. E disseram: olha, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, ela devora os que dela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Entenda uma coisa, irmãos: os nossos inimigos não são pequenos, os nossos inimigos podem ser grandes, mas maior é Deus que está do nosso lado. Eu vou repetir: você pode ter inimigos grandes, você pode ter problemas grandes, mas maior é Deus que está do seu lado. Maior é Deus que está do seu lado. Quando chega no capítulo 14, no verso 1, vai estar dizendo assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O povo começou a chorar. Chorar por quê, missionário? Porque eles
Mas outras pessoas, algumas vezes, além de não saber agradar a Deus, agradecer a Deus, só reclamam. Eles chegaram a dizer no verso 3 do capítulo 14 o seguinte: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair na espada? É como se eles falassem assim: Deus trouxe a gente aqui foi para nos matar? Deus trouxe a gente para aqui foi para morrer? Quantas vezes eu e você acaba não abrindo a boca e blasfemando contra Deus? Blasfemando contra Deus muitas vezes. E aqueles homens vão dizer uma coisa muito triste: nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Eles estão agora, irmãos, pensando: é melhor a gente voltar para aquela terra de escravidão, é melhor a gente voltar para lá. E eles disseram uns aos outros: olha, nós vamos escolher um chefe e vamos voltar lá para o Egito. Porque esse Moisés que nos trouxe por aqui, esse Deus que nos trouxe por aqui, foi para sofrer. Irmãos, a Bíblia vai dizer que depois de Moisés ter liderado o seu povo, por mais de 40 anos, houve isso dos seus compatriotas. O povo de Israel, mais uma vez, blasfemou contra Deus, reclamou contra a sua liderança. Às vezes, alguns vão sentir falta do passado, alguns vão sentir falta do mundo. Quando o povo estava no deserto, já livre da escravidão, o que eles sustentava, e Deus sustentava aquele povo com o maná, o pão perfeito de Deus, o alimento perfeito. Eles sentiam falta dos prazeres que o mundo lhes oferecia. Por que, missionário? Porque em Números capítulo 1, verso 1, está escrito assim, o povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu. O povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu tudo que dizia. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acendeu, e naquele dia Ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando a luz. Porque Deus não tolera, irmãos, murmuradores. Deus não tolera pessoas ingratas. Deus tira o povo da escravidão, leva para uma terra que manda leite e mel, e o povo agora está reclamando. Então a Bíblia vai dizer que um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e lamentavelmente o povo de Israel também começou a se queixar: se nós tivéssemos carne para comer. E ele vai dizer no verso 5 do capítulo 11, ele diz o seguinte: que saudades dos peixes que comíamos de graça do Egito. Também nós tínhamos pepinos, melões, alhos, peras, cebolas e alhos à vontade. Eu nunca vi dizer, irmãos, de gente que sentia saudade de cebola e de alho. Deus estava dando a esse povo, irmãos, todos os dias, o pão do céu, o maná do céu, mas mesmo assim o povo reclamava. Mas quando aquele povo começa a reclamar, a Bíblia fala que nunca houve um homem tão manso na terra como Moisés. Aí Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés e Arão se prostram com o rosto em terra. Moisés nesse momento provavelmente está chorando, está lamentando, está clamando ao Senhor: meu Deus, tem misericórdia desse povo ingrato. Aí a Bíblia vai dizer no verso 6 do capítulo 14 que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes, irmãos, significa chateação.
recebe esta